Sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 5, de 1 a 11. E eu vou dar uma dica para as crianças, hein? Para o desenho das crianças menores. Hoje nós vamos falar de barco, de peixe, de rede de pescar peixe. Então fica aí a dica para ajudar a entender o texto da palavra do Senhor. Lucas 5, de 1 a 11, diz assim a Sagrada Escritura: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, Pai amado, estamos diante da Tua palavra, Senhor, que foi lida e que será proclamada agora. Nós pedimos, ó Deus, graça e misericórdia, para que o Teu povo ouça a Tua voz apesar de mim, e que o Senhor Jesus seja conhecido e reconhecido, para a glória mesmo do Senhor, e que Teu Santo Espírito abra o nosso entendimento para compreendermos a Tua vontade soberana. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, tem uma experiência que marcou muito minha vida e que eu já repeti com as minhas 3 filhas, quando elas eram pequenas. Nós íamos para o clube e eu tinha sempre tive paciência de estar com elas na piscininha pequena, que era o lugar delas, mas eu também sempre levava para a piscina funda, né? Muitos me chamavam de louco. E elas sabiam que ali não era lugar para elas, porque de alguma forma eu também deixava elas descobrirem isso, não é? Mas eu fiz com elas 3 uma coisa que eu gostava muito de fazer. Eu, dentro da piscina grande, falava: pula. E elas, pequenininhas, cada um na sua fase pequena, corriam e pulavam dentro da piscina funda, rumo aos meus braços. Agora, essa experiência me marcou, meus irmãos, porque a partir do meu chamado, a partir da minha ordem, elas não consideravam mais, elas não pensavam mais no perigo, embora elas soubessem, e elas respondiam prontamente o meu chamado e não tinham mais medo do que viria a acontecer, nem mais da certeza de que ali era uma piscina funda. Agora, por que elas faziam isso? Por que elas se arriscavam? A resposta é simples: porque elas confiavam em quem estava chamando. Elas confiavam em mim. E a partir da disposição, da obediência e do conhecimentozinho que elas já tinham, elas experimentavam um momento de adrenalina, digamos assim, e de profunda alegria. E um dia depois, crescendo, provavelmente elas farão isso com os próprios filhos. Mas por que eu estou falando isso, meus irmãos? Quer que eu ajude? Eu ajudo. Rafa, com a mamãe. Isso.
Viu como funciona? Eu digo, vocês duvidam disso. Olha aí. Rafa, nós estamos falando de peixinho, tudo bem? No texto de hoje, meus irmãos, esse texto é conhecido como a pesca maravilhosa, a partir do chamado de Jesus aos pescadores. E nós vamos aprender 4 lições. Primeiro, a disposição para a obra, a obediência imediata, o reconhecimento do senhorio de Cristo e da condição humana, e por último, a promessa de Jesus e a reação dos pescadores. Nós vamos ver essas 4 lições e vocês vão entender como ela tem uma conexão com o chamado que eu fazia para as minhas filhas. Em primeiro lugar, meus irmãos, versículos 1 a 3, a disposição para a obra. Eu gosto dos textos do Novo Testamento e do Antigo também dá para fazer isso, quando as narrativas, nós podemos imaginar a cena. Então eu te convido a imaginar essa cena. Uma multidão está se apertando, coisa que nos dias de hoje a gente não vê mais, não é? Mas aqui está uma multidão se apertando, e a ideia é essa mesmo, uma cutucando a outra, se resvalando na outra, para ouvir a palavra de Deus, diz o texto. À margem do lago de Genezaré, também chamado de Mar da Galileia ou Mar de Tiberíades. Esse lago, meus irmãos, ele mede aproximadamente, conforme tem várias medidas, muda um pouquinho aqui, outro ali, mas entre 20 quilômetros e 14 quilômetros, né, dos seus pontos mais distantes. E ele está a 213 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Então ele é um lugar diferente. Às vezes a gente pensa, por que um lago é chamado de mar? Não é? Mas não é difícil de entender isso. Tem regiões de água doce que são tão amplas que você não enxerga o outro lado. Quem conhece o Pantanal, por exemplo, lá em Poconé, na Baía de Chacororé, lá ele é tão grande, essa baía, que você não enxerga o outro lado. Você tem que andar muito de barco a motor para atravessar de um lado para o outro. Então, aqui é uma linguagem nesse sentido, é um mar, é um lugar tão grande que não dá para ver. E eu posso te garantir que esse lugar é lindo, eu já tive o privilégio de vê-lo com os meus próprios olhos. Mas estão ali nessa situação e os pescadores estão limpando as redes após a pesca. Com certeza eu posso afirmar que eles estão frustrados, porque o texto diz que eles tiveram uma noite ruim de pesca. Imagine, você vai para o trabalho, seu ganha-pão e volta com 0, e agora eles estão ali limpando as redes, porque você não pode guardar a rede suja, porque ela estraga. Eles estão ali limpando, fazendo aquele trabalho, e Jesus entra num dos barcos, que é de Simão, também chamado Pedro. E a partir do barco, que ele se afasta um pouquinho da margem, Jesus ensina a pouca distância da praia. Jesus está sentado no barco e ensina a multidão. E aqui nós tiramos a primeira lição. Nada impede Jesus de proclamar o Evangelho. O púlpito era um barco, o auditório era a areia da praia, seu alto-falante era o lago que reverberava a sua fala, e a plateia era uma aglomeração de gente sedenta da palavra de Deus. Meus irmãos, não dá para esperar que as condições sejam adequadas. Não devemos deixar que as circunstâncias dos nossos dias, por exemplo, nos impeçam de pregar o Evangelho. Esta lição é muito adequada para os nossos dias. Quer ver como não é tão difícil? Nós temos, por exemplo, ligação por áudio, ligação por vídeo. Nós temos e-mail, WhatsApp. Não é a pandemia que impede a proclamação do Evangelho, mas é o coração acomodado, o coração amedrontado que não prega o Evangelho, porque nada, meus irmãos, pode impedir o avanço do Evangelho. Em segundo lugar, nós vemos isso, o Senhor Jesus, então, depois do ensino, versículos 4 a 7, depois do ensino, que ensino? Jesus está ensinando o Evangelho do Reino, não é? Jesus manda Simão sair do raso, por isso que ele fala a parte do largo, não é? Sai do raso e vai para o profundo,
largo aqui é profundidade no grego, vai para o profundo, vai para águas mais profundas para pescar novamente. Cristo estava trabalhando ali na vida de Pedro, meus irmãos, e não deve ter sido fácil para Pedro, um pescador experiente, ouvir uma ordem de um carpinteiro. Percebe comigo que não é tão simples assim? E Pedro responde, do meu ponto de vista, respeitosamente para Cristo, porém ele argumenta, porque Pedro sabia muito bem o que é pescar. Ele sabia do que ele estava falando, afinal de contas, ele já era experiente, já conhecia bem aquela região. E ele usa uma palavra aqui que só Lucas usa, mestre. Mas essa palavra, ela tem a ver não com quem instrui, mas com chefes de diversas ordens. Simão aqui está reconhecendo a autoridade de Cristo, mas como alguém que tem liderança, chefia, governo, esse tipo de situação. E eu fico imaginando um pouco mais dessa fala, né? Nós não pegamos nada a noite toda, Senhor, que a propósito é o melhor horário para se pescar. E o Senhor ainda manda nós irmos para um lugar mais profundo, lugar impróprio na hora imprópria. Jesus deu uma ordem que é totalmente contrário à lógica humana. Talvez Pedro, se tivesse essa expressão naquela época, ele diria: Senhor, o mar não está para peixe. E aí nós vemos uma palavrinha que em português tem apenas 3 letras e que faz toda a diferença nesse texto. Mas, Senhor, está acontecendo tudo isso, mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. E meus irmãos, mesmo diante da realidade que ele conhecia, Pedro segue pela fé e ele lança a rede no nome e na autoridade de Jesus. E a obediência de Pedro traz resultados surpreendentes. Eles apanharam grande quantidade de peixes, e de tanta quantidade que as redes estavam se rompendo. E não só isso, eles sinalizam para o outro barco vem, e juntos eles tentam arrastar essa rede, e aí quase que os 2 barcos afundam. Vira-pique é isso, eles afundavam, quase que os barcos afundam, de tão cheia que estava aquelas redes. Meus irmãos, isso foi uma pesca anormal. Isso aqui é algo miraculoso. Na lógica humana, na prática humana, na experiência humana, não era para acontecer isso. Eles talvez nunca tivessem visto tanto peixe junto no mesmo momento. E alguns discutem isso, mas isso para mim é tão simples de entender, talvez porque eu creia tão simplesmente no Evangelho, mas Jesus é o Senhor de tudo e de todos. Eu não tenho a menor dificuldade de entender que os peixes obedeceram o Senhor, porque no passado foi assim: as moscas, as rãs, os piolhos, os gafanhotos no Egito, as codornizes no deserto. O Senhor é dono, meus irmãos, e é o Senhor do universo. Mas o fato é que aqui essas redes, de uma forma miraculosa, ficaram cheias de peixe. E a nossa lição aqui nesse ponto é que a resposta dada à ordem de Cristo deve ser sempre imediata e confiada na autoridade de Jesus. Porque o justo viverá pela fé. Pedro tinha experiências, meus irmãos, contrárias ao que aconteceu, porém, pela fé, sob a palavra de Jesus, ele obedece imediatamente. E assim, ele experimentou feitos grandiosos da parte de Deus. E assim também deve ser conosco ainda hoje, meus irmãos. Muitas vezes nós já vimos o caminho, nós já vimos essa opção, nós já sabemos que ela
ela não dá certo, mas ela não dá certo da nossa perspectiva. Por isso que nada pode nos confundir nesse sentido, porque essas coisas não limitam a ação de Deus. Resta a nós, seu povo, a imediata obediência pela fé. Nós estamos atendendo à ordem do próprio Senhor do Universo, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E assim nós também vamos experimentar dos feitos de Deus. Veja, desde as pequenas ações até as grandiosas ações, todas devem ser realizadas sob a palavra de Deus. Talvez você tenha alguma situação assim: Senhor, eu já fiz isso e deu ruim, Senhor. Não estou falando de coisas erradas, pecaminosas, mas talvez você chegue para Deus: Senhor, eu já fiz isso, eu já tomei essa decisão, eu conheço, Senhor, esse caminho. E o Senhor fala: joga as redes. E você joga as redes. Simples assim. Mas em terceiro lugar, nós temos agora o reconhecimento do senhorio de Cristo e também da real condição humana. Depois dessa pesca miraculosa, qual foi a reação de Simão? O texto diz que ele prostrado se apresenta diante de Cristo. E aqui não dá para ter certeza se de fato ele se ajoelhou, porque afinal de contas ele estava no barco. Mas também podia ser, ou ele poderia no mínimo ter se curvado diante de Cristo. Mas com certeza alguma atitude dessa de submissão Pedro fez. E ele reconhece estar diante da presença de Deus. Meus irmãos, afinal de contas, ele sabia tudo de pesca. E aquilo que ele acabou de ver era sobrenatural. Tem um comentarista que chama Heinecker, ele comenta assim: enquanto Simão arrasta os peixes em suas redes, ele próprio cai na rede do Redentor. Porque agora ele está diante do senhorio de Cristo. E por estar diante de um Deus Santo, também reconhece a sua própria miséria. E então ele confessa a sua indignidade. Veja que expressão maravilhosa: retira-te de mim, porque sou pecador. Pedro não está falando: sai daqui, Senhor. Não é isso. Pedro não está expulsando o Senhor. Ele está reconhecendo quem ele é: Senhor, eu sou miserável, pecador. Ele sabia que diante do juízo de Deus, do Deus justo, a miséria seria consumada. Alguns homens na Bíblia tiveram experiência assim. Abraão, em Gênesis 18, 27. Os israelitas no deserto, lá em Êxodo 20, 19, certa vez eles falam: não, Abraão, Moisés, fale conosco, não o Senhor, porque nós não podemos ouvir direto do Senhor. Jó teve uma experiência assim, Jó 42, 5 e 6. E Isaías, o texto que nós lemos aqui na leitura responsiva. Meus irmãos, todas as vezes que nos deparamos com o Senhor, só tem uma resposta a dar, a mesma de Isaías: ai de mim. A mesma de Pedro: retira-te de mim, porque eu sou pecador. Porque diante do Deus Santo não tem o que fazer. Como alguém consegue afirmar que chega diante de Cristo e recusa Cristo? Não, a pessoa pode não aceitar Cristo. A única coisa que ela pode fazer diante da santidade de Deus é reconhecer quem é. A própria natureza miserável da nossa vida. Talvez, e aí é só um pensamento meu, talvez o evangelicalismo no Brasil, os evangélicos no Brasil estejam com um evangelho tão frouxo, porque esqueceram quem Deus é. Deus é santo, 3 vezes santo, e nós somos miseráveis, pecadores, e Pedro percebeu isso. E não é interessante, porque Jesus já tinha curado a sogra de Pedro. Nós vimos isso. Porém, agora esse milagre aconteceu num meio que Pedro conhece muito bem. A pesca era a área que Pedro mais conhecia. E agora ele percebeu que, de fato, Cristo é o próprio Deus.
Porém, Pedro não é mais o pescador, Pedro é o pecador agora. E a perplexidade e o assombro deles se apodera tanto de Pedro quanto dos seus companheiros. A palavra aqui é essa noção de ficar assombrado diante de alguma coisa. E eles estão agora assombrados diante do Deus Todo-Poderoso. E a lição que nós podemos tirar aqui neste trecho é que diante da santidade de Deus, o justo juiz, o Deus perfeito, o Deus irado, nós não podemos esquecer, meus irmãos, Deus é irado. E mais, irado contra o pecado e contra o pecador. Vou fazer um parênteses aqui que me ocorreu agora. Essa história de que, olha, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Eu preciso te dizer uma coisa. Isso não é verdade. Deus odeia o pecador. Odeia. Por isso que o destino do pecador é o inferno. E nós só não somos consumidos porque Cristo assumiu esse ódio do Pai. Entende, meus irmãos, como o Senhor foi generoso comigo e contigo? O Senhor nos ama apesar dessa miséria nossa toda. E então só resta agora o nosso reconhecimento de quem nós somos e do destino merecido. Outra coisa que crente às vezes fala, não, isso aqui eu merecia isso. A única coisa que nós merecemos de verdade é o inferno. Isso nós merecemos. Mesmo assim, diante dessa condição que a gente olha para nós mesmos e é desesperador, mas nós encontramos um mediador. Por isso que Cristo é chamado de mediador. Alguém que é suficientemente poderoso para arcar com os meus pecados e com os seus pecados. Esse é o papel de Cristo. Cristo sofreu sobre si, levou sobre si todas as nossas iniquidades. E agora nós não somos fulminados. No Antigo Testamento isso era bem mais radical. O Senhor falava, a terra se abria, morria gente. Fogo descia do céu, consumia gente. Serpentes saíam de sei lá de onde, picava o povo, morria gente. Essa lógica continua, meus irmãos. Nós só não somos mais fulminados porque Cristo já veio. E nós temos Cristo como o Senhor, como o Redentor. E triste é percebermos hoje, meus irmãos, que muitos tratam Cristo como um cara legal. Meu amigo, meu brother, um ser humano comum, ou alguém muito sábio, alguém muito safo, mas não o Deus Filho, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Esse é Cristo. E apesar de nós, Ele nos amou. E Ele nos resgatou. E Ele levou sobre si todos os nossos pecados. E por isso agora não saímos daqui. Porque imagine se eu acabo o sermão na parte da nossa miséria. Que deprimente que é. Mas não, é verdade, nós somos miseráveis pecadores, mas sim, nós temos um mediador que pagou a conta por nós, e isso é um privilégio. E nós jamais devemos esquecer da nossa condição de miserável como pecador que somos. Veja, nós ainda somos pecadores redimidos. Nós nos tornamos perfeitos, meus irmãos. Nós somos miseráveis ainda, mas miseráveis amados. Alguém já disse que nós somos mendigos que já descobriu onde tem comida e vai chamar os outros para se alimentar também. É isso que nós somos. Mas sim, somos alcançados pelo mediador Cristo Jesus. E o miserável pecador, na mediação de Jesus Cristo, não teme mais nem mesmo a morte.
Lembre-se, você se lembra disso, meus irmãos? Porque em Cristo agora nós temos paz com o Senhor. Sem Cristo nós estamos em conflito com o Senhor, em guerra com o Senhor, em rebeldia contra o Senhor. Mas em Cristo nós temos paz com Deus. E não só isso, em Cristo nós temos a vitória certa. Para pensar, nós já ganhamos a guerra. Ela não acabou ainda, mas nós já ganhamos, porque Cristo venceu. E isso deve arder no meu e no seu coração. Eu não mereço, mas Cristo assim o quis, e eu sou muito grato por isso. E por último, meus irmãos, depois dessa reação toda, nós vemos Jesus prometendo, nós vemos as promessas de Jesus e a reação dos pecadores, ou dos pescadores. Aqui nós vemos as últimas palavras de Jesus, nesse trecho que nós lemos, e a reação daqueles que foram chamados por Jesus. Veja, duas falas de Jesus. Em primeiro lugar, não temas. Quando Pedro se depara com Cristo, Deus, o temor foi grande. E quando nós nos deparamos com Deus, o temor é grande, porque nós sabemos quem nós somos. Porém, o Senhor vem com essa palavra maravilhosa: não temas. O pecador encontra conforto no Redentor. Pedro não foi condenado. Percebe, meus irmãos, que Cristo está ali e Cristo não condena Pedro nem os seus amigos. Pelo contrário, agora eles foram redimidos. E essa é uma palavra de ânimo e de conforto àqueles que descobriram que são de fato pecadores e que estão diante de Deus Todo-Poderoso, porém acompanhados do Messias prometido, Redentor, Mediador. E a palavra de Cristo conforta, consola, estimula a seguir em frente. E é isso que você deve ouvir nessa noite. Não eu, mas o Senhor dizendo: não tenha medo. Eu não estou falando de irresponsabilidade, mas eu estou falando de não ter medo, porque Cristo já te salvou. Não tenha medo nem da morte. A morte é um assunto que está na mídia. Eu nunca vi falar tanto de morte. E eu não estou descartando o que está acontecendo. Eu só estou dizendo que pode falar quanto for. Nós já temos vida, vida em abundante hoje. E vamos ter vida com Cristo eternamente, aqueles que são dele. Por isso não precisamos temer, meus irmãos. Saia daqui nessa noite com essa convicção. Sim, eu vou dizer, eu não está aqui, eu vou acrescentar aqui. Sim, usa máscara. Sim, fica distante. Sim, faz tudo que estão falando para fazer. Mas quem controla a sua vida é Cristo. Aliás, não só a sua, de todas as pessoas do universo. A diferença é que em Cristo nós não morreremos eternamente. Em Cristo nós temos vida, e vida em abundância. E o Senhor diz para mim e para você nessa noite: não tema. Ouça o seu nome. Pedro, o Senhor falou para Pedro, mas ouça Cristo falando o seu nome. Fulano, o tracinho é para você pôr seu nome. Não tema, o Senhor fala contigo. Mas o Senhor ainda fala uma coisa muito interessante. Depois que Cristo conforta o coração desses homens, o Senhor chama agora: você serás pescador de homens. Jesus é quem comissiona, Jesus é quem chama. Existe um chamado da morte para a vida, certo? Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e Cristo nos chamou da morte para a vida, mas há um outro chamado depois que somos vivificados. Esse chamado é comum a todos nós: servir a Cristo.
Eu cito um outro comentarista que chama Hendricks, que ele comenta que esse serviço que nós fomos chamados é pescar para a vida e não para a morte. Para pensar, o pescador, o peixe está vivo, ele pesca vivo e precisa dele morto para se alimentar. E nós somos pescadores diferentes, nós pescamos mortos e trazemos para a vida. Claro que nós só somos a varinha, é o Senhor que faz isso, mas as pessoas saem da condição de morto e vêm para Cristo, e esse é o chamado do Senhor, para mim e para você, anunciar as boas novas de salvação nos contextos em que cada um se encontra. Veja, embora ações evangelísticas tenham o seu grande valor, eu creio nisso, mas a evangelização mais efetiva é aquela que é feita por cada um individualmente. Às vezes nós nos juntamos para passar a rede, mas o Senhor nos chama para pescar também um a um. Eu falei de manhã, eu não vou no lugar onde vocês estão, eu não tenho acesso, eu não trabalho onde o Assis trabalha, eu não estudo onde a Carol estuda, eu não estou no seu condomínio. É você que tem que pescar as pessoas que estão ali, não sou eu. Esse chamado, meus irmãos, não é apenas para pregadores formais do Evangelho, não é apenas para a liderança da igreja. Esse chamado é para você nesta noite. Você foi chamado à vida para buscar outros para a vida. E como que eles reagiram a tudo isso? E esse é o terceiro ponto desse quarto aspecto. Como eles reagiram? Como está na sua Bíblia? Tipo, vou pensar, Senhor, eu tenho um concurso para fazer, depende do resultado, eu te sigo. Senhor, vou te dizer, acabei de casar. Lembrei aqui de vários recém-casados que não fazem isso, eu só lembrei. Acabei de casar, Senhor. Foi assim, meus irmãos, que eles reagiram? O que diz o texto bíblico? Eles deixaram tudo. Mediante a maior pesca que eles já haviam visto, eles não se encantaram com o milagre, mas sim com o Senhor do milagre. Mesmo diante desse feito grandioso, eles não quiseram mais novas experiências disso. Senhor, faz mais vezes isso. Agora eles seguem Jesus, aquele que os chamou. Mesmo diante da segurança do conhecido, porque afinal de contas, Pedro já era pescador, né, meus irmãos? Já estava ali ganhando a vida há muito tempo com isso. Aquela região é super bonita, estava com uma vista bem legal dali. É bem legal morar eu vou te dizer, eu moraria ali na beira do mar da Galileia, um lugar muito bonito. Era muito confortável, era muito seguro, você já sabe o que fazer, você já conhece a sua rotina. Uma das coisas mais difíceis para mim quando eu aposentei é que eu não sabia o que fazer com a rotina. Era confortável para Pedro, mas mesmo diante disso, da segurança do conhecido, eles não temem deixar tudo e acompanham Jesus. Esse trecho, meus irmãos, é um verdadeiro bálsamo para os crentes. E muito mais, eu diria, é verdade, para os pregadores do Evangelho. Então, vocês oficiais, vocês que querem ser ministros do Evangelho, ouçam isso. Esse texto é para vocês também. Muitas vezes nós somos tentados a desistir, meus irmãos. Muitas vezes. Eu posso te garantir isso. Mas a promessa é verdadeira ainda hoje. E o comissionamento de Cristo continua verdadeiro. É Cristo que chama. Não dá para falar outra coisa. Sim, Senhor, eu vou contigo. Não tem outra resposta para dar. Não tema é a palavra de ânimo que deve alimentar a vida de cada um de vocês e a minha também. As aflições da vida nos cercam diariamente. Porém, é o ânimo que vem do Senhor que dá o verdadeiro
verdadeiro sustento para você enfrentar essas e tantas outras aflições. Você está buscando conforto aonde? Consolo aonde? Se não for em Cristo, você está perdendo tempo. Eu tenho que te dizer isso. É de Cristo, é do Senhor, é Ele que diz: não temas. O Silvio não tem autoridade para falar para você: não temas, porque eu estou dizendo. Mas eu posso dizer: não tema, porque é Cristo que disse. E isso deve animar a mim e a você. Outra coisa, o chamado para ser pescador de homens é o que mais tem importância nesta vida. O Hernandes Dias Lopes diz que nós somos chamados para pescar homens com a rede do Evangelho. O que você faz na sua vida comum traz resultado passageiro, mas pescar homens traz resultados eternos. Claro que tudo que nós fazemos tem utilidade e é bom. É claro. Estudar é bom, casar é muito bom, trabalhar é bom. Mas se não for para pescar homens, meus irmãos, se você não tem isso como prioridade, você está equivocado. E eu também tenho que dizer isso. Porque você vai para o seu trabalho porque lá você pesca homens. Com o seu casamento você pesca homens. Você tem filhos para pescar dentro de casa. Percebe, meus irmãos, que a nossa vida é isso? E o último aspecto é que, diante disso, a nossa resposta só pode ser uma, meu irmão e minha irmã: deixar tudo e seguir a Jesus. Como eu disse pela manhã, porque de manhã nós falamos do chamado de Abraão, o Senhor, na sua santa providência, pôs o mesmo assunto de manhã e de noite no Antigo e no Novo Testamento. Poucos são chamados para ir para outro lugar, para a Índia, para o Nepal, para a África. Poucos são chamados para isso. Poucos são chamados para o ministério da palavra. Mas todos, absolutamente todos, são chamados para renunciar à própria vida, de tal forma que nós possamos viver e morrer única e exclusivamente para Cristo. O chamado de Cristo, meus irmãos, não mudou. Qual é o chamado de Cristo? Negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Esse é o chamado de Cristo para todos nós. E mais, nós fazemos isso para sermos pescadores de homens. E para ser pescador de homens, tem que andar perto de Jesus, tem que andar com Ele, tem que segui-lo. Não tente pescar homens sozinhos, sem o verdadeiro pescador. E eu concluo, meus irmãos, com duas informações ou duas aplicações. Se você entendeu hoje o chamado de Jesus, a sua resposta deve ser a mesma daqueles pescadores. A sua resposta só pode ser: abandone tudo e siga Jesus. Abandone a sua velha vida e siga com Jesus. Abandone a sua velha roupa e siga com novas roupas com Jesus. Abandone, aliás, com Abraão foi isso: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai. Deixa tudo. Porque o detalhe, meus irmãos, é no coração. Como eu disse, talvez você não vá para a Índia, mas se o seu coração não está com Cristo, você não abandonou ainda. E em segundo lugar, se você já havia esquecido esse chamado, ou mesmo se você anda desanimado, a palavra de Jesus para você é a mesma que Jesus deu para aqueles pescadores: não tema. Essa palavra é que Deus tem para todos os seus filhos. Essa palavra é dita em todas as Escrituras. Nós vamos vendo o Senhor animando o seu povo. Lembra o que o Senhor disse para Josué, diante daquele grande desafio?
Oh, Josué, não foi isso que eu te ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Essa palavra é para você hoje, nesta noite. Você que é do Senhor, não tema. As pessoas gostam tanto do Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas e o finalzinho que ninguém lembra? Você vai andar por vale da sombra da morte. Isso acontece, não tem jeito. Mas sabe qual é a boa palavra? Não temas, porque o Senhor é contigo. E que o Senhor, meus irmãos, avive a sua obra em nosso meio e faça conhecida. Que o Senhor aqueça seu coração com essa palavra de conforto, para que você possa de fato abandonar tudo e seguir servindo a Cristo. Vamos orar. Pai amado, esse chamado é para nós nessa noite. Nós entendemos, Senhor, e nós queremos respondê-lo afirmativamente. Por isso, ó Deus, pedimos que o Teu Santo Espírito seja Ele a nos mover, Ele a nos dinamizar, Ele a nos fazer andar, porque de nós mesmos, Senhor, não podemos ter isso. Que o Teu Santo Espírito haja em nós nessa noite, aplicando a Sua palavra ao nosso coração. E que a nossa resposta seja a mesma de todos os Teus filhos. Sim, eu vou Te seguir, Senhor, por onde o Senhor me levar. Sim, Senhor, eu vou Te servir aonde o Senhor quer que eu esteja. Sim, Senhor, eu vou Te seguir porque o Senhor é meu mestre, o meu Senhor, o meu Salvador. Faz isso em nosso meio. É o que eu Te peço em nome de Jesus. Amém.